Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais algumas lições na palavra do Senhor. Aprendendo sobre aquela pergunta apelativa que os judeus fizeram para Jesus lá na festa em Jerusalém, na festa da dedicação. Até quando nos deixará com a mente em suspense? Nós estamos confusos. Diga para nós se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diga, claro, publicamente, conforme já aprendemos em vídeos anteriores, que ele disse, olha, eu já falei, mas vocês não creram. As minhas obras dão testemunho. As minhas obras dão a resposta. Mas vocês não creram e não creram porque não são das minhas ovelhas. Que resposta dura! E ele, após dizer que estes não eram das suas ovelhas, ele vai dar agora as características de suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem e me seguem. Que lindo! As qualidades das ovelhas de Jesus. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas conhecem a minha voz e me seguem. E ele continua. Ele diz que essas ovelhas recebem a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Note o que ele passa para nós. O que ele passa para as suas ovelhas? Ele passa segurança, além de dar a vida eterna, ele dá a garantia. Ninguém vai nos tirar, vai nos tomar de suas mãos. Aí ele diz, o meu pai, foi o meu pai que me deu, e ele é mais poderoso de que todos. Aleluia! E ninguém as arrebatará das suas mãos. Agora, a palavra ou as palavras de Jesus entra para uma complexidade que deixa muitas pessoas com muitas indagações, muitas perguntas, porque ele vinha falando dele. Agora ele faz como que uma mistura entre ele e o Pai.
entre o pai e o filho. Ah, ele sabia que ficariam perguntas. Como entender isso? Ele sabia que os judeus não compreenderiam. E tem muitos hoje, não são judeus, são gentios, pertencem às outras nações, do Brasil também, que não compreendem. Ah, mas ele continuou, ele sabendo da complexidade de tudo aquilo que ele estava falando, ele disse: eu e o Pai somos um. Agora que as coisas vão complicar. Complicou tanto que os judeus pegaram em pedras, já estavam prontos para o apedrejar. Mas afinal, aqui agora não tem como fugir. Aparecem duas pessoas, aparecem o pai e o filho. Só não se pode dizer que aqui aparecem duas divindades. Aparece a pessoa divina do Pai e a pessoa divina do Filho. Duas divindades, dois deuses. Não. Jesus aqui fala como homem. Jesus está falando como filho. Então, para evitar a confusão que depois, já no século IV, criaram, ele declarou: eu e o Pai somos um. Eu sei, o verbo somos, plural, fala de duas pessoas, mas é lógico, a construção da sentença, da oração, teria que ficar assim, porque ele estava falando do Pai e dele. Mas é bom não esquecer, ele já havia dito, o Pai é maior de que todos. Isto é, não existe ninguém igual o Pai. Não existe essa de duas pessoas divinas aqui no texto. Ele estava mostrando aqui o grande mistério da encarnação. Na realidade, ele, Jesus, ele é o Deus encarnado. Mas aqui, ele está mostrando ele como homem. Quando ele recebe as ovelhas do Pai, essas ovelhas que ele declara são minhas, eu recebi de meu Pai. Quando que ele recebeu essas ovelhas do Pai? Ele recebeu
quando lá na cruz ele derramou o seu sangue por nós, mas ele não querendo deixar dúvidas, embora as pessoas ficam duvidosas, ele resumiu: eu e o Pai somos um. Ele não disse somos dois. É lógico que na relação pai e filho, no sentido de que ele era homem, nesta relação são duas pessoas. Mas na relação divindade, na relação Deus, ele estava dizendo de um Deus apenas, o Deus único, aquele que ele disse um pouquinho antes, é maior de que todos, é o Deus Todo-Poderoso. Então, tire da sua mente essa ideia que foi aprovada, sistematizada no século IV, aquela coisa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três deuses. E em se tratando de Pai e Filho, dois deuses, mas ele disse diferente: eu e o Pai somos um. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.